Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, estamos gravando, né, mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Essa lição, que é a lição que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família, tá certo? Você que não adquiriu, você pode estar adquirindo. Eu acredito que você ainda consiga, apesar de nós já estarmos na terceira lição. Mas se você não conseguir, existem alguns sites que você vai ter lá como baixar a lição e estudar e acompanhar com a gente. Mas o mais importante é você seguir o raciocínio que nós estamos estudando, tá bom? Esse título é Os Ensinamentos Divinos nos Livros de Ruth e Esther para nossa geração. Certo? Então esse é o tema que nós estamos trabalhando nesse trimestre. Esse aqui é o livro de apoio, que é comentado pelo pastor Silas Queiroz, que é pastor na Assembleia de Deus de Ji-Paraná, em Rondônia, tá certo? Então você tem aí um subsídio muito bom, um material muito bom, entendeu? Além de você ter também na CPAD a disponibilidade desse material para você adquirir, tá bom? Bom, gente, sem perca de tempo, certo? Sem mais delongas, vamos à lição, certo? Que é a terceira lição desse trimestre que nós estamos estudando. E essa lição ela tem um objetivo muito específico e a gente vai tratar sobre isso, tá certo? E você vai estar aí participando conosco com muita alegria no seu coração. Aleluia! Bom, meus irmãos, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu digo. Bom, gente, a lição ela tem como título Ruth, a terceira lição, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Você pode estar nos seguindo nas redes sociais, tá certo? Aqui, principalmente no nosso canal aqui da Igreja Assembleia de Deus, em Pacajus, tá certo? Que nós estamos transmitindo pelo canal para que você tenha uma playlist onde você pode acompanhar toda a história que nós estamos narrando durante todo esse trimestre, tá certo? Nessa terceira lição, o enredo, o título da lição é Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Nós já falamos a respeito dos outros temas que você pode procurar aí na playlist e você vai estar entendendo melhor caso você não esteja acompanhando, certo? A primeira lição nós estudamos foi duas importantes mulheres na história de um povo e falamos a importância tanto de Ruth quanto de Esther. E na última lição que comentamos, falamos a respeito do livro de Ruth, explicando alguns detalhes do livro de Ruth. Hoje nós vamos entrar mais um pouco na história de Ruth, falando sobre Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer o seguinte: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Então aqui Ruth aqui apresenta uma verdadeira conversão, uma verdadeira decisão de Ruth em servir ao Deus de Israel, ao Deus de Noemi, que foi muito bem apresentada por ela, e a gente pode perceber isso nessas lições que vão se falando, tá bom? A verdade prática, amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidência que Deus está em nós e nos une em um relacionamentos fortes e duradouros. Ou seja, o verdadeiro amor é aquele que ama sem exigir nada em troca, né? Então, o amor tudo crê, tudo suporta e jamais acaba, já fala lá em Coríntios capítulo 13. A leitura bíblica, né? Nós temos a leitura bíblica diária que você pode estar acompanhando aí, e que eu digo sempre que são os temas que poderia ser dado a essa lição e que ficariam muito bacanas, né?
Na segunda-feira, poderia ser tirando força da fraqueza, batalhando e se esforçando. Na terça-feira, quando a manipulação sutil se manifesta desde a infância. Quarta, quando um amigo é mais chegado que um irmão. Quinta, a situação do rico diante do princípio da palavra de Deus. Na sexta, o papel das mulheres mais velhas na orientação das mais novas. E no sábado, as mulheres como testemunhas do ministério de Jesus. E por aí vai. Certo? Você pode estar acompanhando isso bem de perto. A leitura bíblica para a nossa meditação encontra-se em Ruth, capítulo 1, do versículo 6 e 7 e 8, e também do 14 ao 19, que vai nos dizer o seguinte: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, Noemi e as suas noras, Noemi disse às suas noras: Ide e voltai para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar. E assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: Não é esta Noemi? A gente aprende coisas aqui maravilhosas, né? Eu preciso me segurar para a gente ir falando no decorrer da lição. Mas eu quero destacar aqui a confissão, né, a decisão que Ruth toma. A decisão é tão forte que no versículo 18, o texto bíblico vai dizer assim: Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar. Ou seja, a convicção, a certeza, o propósito na vida de Ruth de continuar com Noemi era tão grande que tirou todos os argumentos que Noemi poderia ter. Né? E Noemi usou alguns argumentos fortes, disse: olha, volta para o teu povo, volta para a tua casa, volta para os teus deuses. Né? Mas ela já tinha tomado a decisão de seguir. Né? A gente precisa aprender isso. A gente não volta mais. Nosso destino é o céu. Por isso, continua caminhando, sendo firme e constante. Você já encontrou a bênção que é Deus na sua vida. Então, persiste nisso. Tá bom? Então, essa presente lição ela tem o propósito de ser o ponto de partida entre a relação de amizade de Noemi e Ruth. Ela nos ensina o valor de uma amizade diante de Deus mediante a maturidade de uma vida cristã, claro. A história de Ruth e Noemi se contextualiza a partir de uma crise familiar. Desta desabrocha uma linda amizade que tem como resultado o aparecimento do rei Davi. Ou seja,
Mesmo numa situação caótica, ali surge uma amizade profunda e daquela amizade vai surgir o rei da nação e, por consequência, será também da linhagem do próprio Jesus Cristo. Isso é extraordinário a forma como Deus trabalha. Qual é o objetivo da nossa lição? Nossa lição tem como objetivo apresentar a proposta de Noemi, ou seja, falar a respeito da proposta de Noemi de voltarem, abandonar a convicção amorosa de Ruth em relação, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. Né? Falar desse amor de nora e sogra extraordinário que se apresenta aqui. E o terceiro, refletir a respeito da convicção de Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é maravilhoso para a gente pensar, né? É impressionante, certo? A gente entender isso. Claro, a gente precisa fazer isso sem manipulação emocional, não houve chantagem emocional da parte de Noemi. Né? A gente vai aprender que é importante a gente entender isso. E sem essa manipulação emocional, Noemi apresentou toda a sua amargura e tristeza diante das circunstâncias que a bateu. Mas mesmo assim, isso não foi capaz de fazer com que ela se aprisionasse emocionalmente as suas duas noras. Mesmo diante de todo o lamento que Noemi faz, ela não tem a ideia de constranger as suas noras, a ter peninha dela, a seguir com ela. Não, ela fala apenas da dor que ela está sentindo e, por consequência, todos ouvem, mas ela não constrange as suas noras a seguir. Depois do choro, elas tomam a decisão correta de continuar. Ora, nós já fizemos uma visão panorâmica aqui a respeito do livro de Ruth, na lição anterior. Agora, vamos caminhar para esses capítulos e versículos que vão nos focar nos principais personagens da obra, que são Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa maturidade. O caráter voluntário de doação pessoal da sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação, amizade e sinceridade. Então, esses destaques são muito importantes. A palavra-chave desse primeiro ponto será, consequentemente, o amor, né? Amor. Uma crise familiar, né? A proposta de Noemi é o título do primeiro ponto da lição, tá certo? A proposta de Noemi. Qual é a proposta que Noemi faz? Noemi faz uma proposta muito forte aqui, uma proposta para que as suas noras tomem a decisão do que fazer da vida, para onde seguir, qual o direcionamento que devem tomar, né? Tudo isso que é muito importante para a vida delas e que elas são liberadas a tomarem a melhor decisão para a vida delas. Certo? E isso é muito forte para a gente entender o trabalhar de Deus na vida delas. Entende? Isso é muito extraordinário para a gente pensar e compreender esse trabalhar de Deus na vida dessas mulheres. Certo? E assim é algo maravilhoso, né? Da gente pensar e compreender o agir de Deus aí na vida delas. Bom, qual é a proposta? Precisamos destacar no primeiro ponto do item 1, né? O item 1 da nossa lição. Nós precisamos destacar o seguinte: uma crise familiar. Diante de uma crise familiar tamanha como essa, o que fazer? Né? É importante considerar as circunstâncias na vida de Noemi para entender o valor e o significado dos atos. Certo? Então, a gente precisa entender isso. O principal provedor da casa era seu marido, Elimeleque, que no hebraico Deus é meu rei. Havia morrido.
Seus filhos, Malom, que quer dizer doença, e Quilion, definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que quer dizer amizade, e órfão, pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham no Antigo Testamento, é bastante provável que Malom e Quilion não tiveram boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que quer dizer agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo-se ser chamada de Mara, amargosa. Então, a crise a crise familiar, a crise vivida, por ela é assim aterradora, né? É de causar um terror, um medo, um pavor, uma crise familiar assim, imposta, extraordinária. Mas você percebe aqui, e aí eu quero enfatizar isso, para que você compreenda que há algumas entrelinhas aqui que a gente precisa entender. Por exemplo, quem é Elimeleque? Elimeleque, ele é o pai da família, que quer dizer, meu Deus é rei. Ora, pensa comigo. Se o meu Deus é rei, o significado desse nome dá a entender que ele entende que tem um soberano, sobretudo um rei, um monarca, alguém que comanda, que direciona a sua vida. E aí eu deixo uma interrogação para você. Por que, então, ele saiu da casa do pão para ir para a região dos campos de Moabe? Ah, foi a fome? Foi. O texto bíblico vai dizer que foi a fome. Mas, se ele tem um rei como Senhor e soberano, por que ele tomou a decisão? Talvez medo de passar fome? Talvez medo de seus filhos, já acometidos de algumas doenças, passarem fome? Mas aí eu questiono a você. O justo viverá por fé e não por vista. Você poderia me dizer, não, mas isso é de agora. Eu vou dizer para você, você não lembra de Abraão? Quando o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu mostrarei, o ato de Abraão é um ato de fé, um ato de confiança, de dependência de Deus. Então, fica esses questionamentos. Então, era uma família já com vários problemas, né? Quando Noemi vai fazer a proposta para as suas noras, é porque vem vivendo uma crise familiar, né? Ela vive uma crise familiar sem precedentes, podemos dizer assim, porque ela perde o marido, perde os 2 filhos, né? E está numa terra que não é a dela. O que é que ela tem que fazer então? No ponto 1, item 2. Tirando forças da fraqueza. Ora, todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastes capítulo 14, capítulo 7, versículo 14. A diferença é que cada um se comporta em meio às tempestades da vida de uma maneira diferente. A questão é como você se comporta diante das situações. Provérbios vai dizer que se no dia da angústia você se mostrar fraco, a sua força será pequena. Noemi não escondeu os seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com as suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio a uma crise, mesmo em meio a uma situação de pavor, de angústia, de depressão, né, que poderia ser levada para uma série de coisas, mas ela tomou a decisão de ouvir falar que na casa do pão, ou seja, em Belém, a sua terra, Deus estava abençoando novamente. Então ela disse, não, eu tenho que voltar para a casa do Pai, eu tenho que voltar para a minha casa. Fica a dica para você que está afastado, você que perdeu um pouquinho da graça, volta para o teu lugar, porque o lugar da bênção permanece, viu?
A casa do pão permanece lá. Tem momentos difíceis? Tem momentos piores ainda? Tem ainda muito piores. Mas no final das contas, Deus está conosco, tanto na fornalha como dentro da caverna dos leões. Entenda isso. Então ela se levanta com suas noras e volta para Belém. Ela tem como atitude de liderança, ela age numa atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza, à dor, sentindo a perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Ela já é idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos remotos. Não foi de carro nem de avião, não, foi a pé mesmo. No máximo uma jumentinha. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado a decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem paralisar. Problemas da vida não podem lhe paralisar. Não deixe que os problemas da vida, que os problemas do dia a dia, que os problemas que você enfrenta no seu dia a dia venham atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Não impeça. Não deixe isso acontecer, não. Ah, mas eu estou fraquinho, estou quase morrendo. Morreu? Não, né? Então se levante, renove as suas forças e haja. Haja porque Deus está pronto. Deus está pronto a continuar abençoando aqueles que são fiéis e perseverantes. Então ainda dá tempo. Volta para o teu lugar e vem trabalhar para Jesus, que é dia, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então você percebe aqui que mesmo numa situação tão problemática, uma situação tão difícil, uma situação tão desesperadora, ela tira a força da fraqueza. Quando ela faz a proposta para as suas cunhadas, suas noras, né? Mesmo vivendo a crise que estava no meio, ela tira a força da fraqueza e no terceiro ponto do item 1, ela faz isso sem manipulação emocional. Tem gente que faz chantagem emocional para conseguir as coisas, né? Mas é sem chantagem emocional, sem manipulação. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra. Mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem para a casa dos seus pais. Está lá no versículo 7 e 8 do capítulo 1 de Ruth. Mesmo na avançada idade, Noemi pensou primeiro nas suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente, constituir família. Noemi assumiu a condição pessoal, sem apelar aos sentimentos da nora. Nesse tipo de conduta é fundamental para a construção do relacionamento saudável. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocionalmente e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Ok? Fica a dica aí para você entender. Pessoas sadias, emocionalmente sadias, elas não vivem querendo manipular ninguém, certo? Elas vivem o que Deus vive para elas. E é justamente o que Noemi faz. As noras resolveram caminhar com elas, resolveram ir com ela. Só que quando ela começa a viagem, ela para, analisa a situação e diz para elas: não, minhas filhas, vocês estão liberadas. Vocês estão liberadas para voltar e seguir a vida de vocês. Vocês têm futuro ainda. Porque mesmo desesperançosa, ela sabia que ia voltar para a casa dos seus familiares, talvez tivesse algum abrigo lá. Mas as meninas iriam viver. As meninas iriam viver bem, sem problema algum. Entende? Então você precisa compreender justamente isso. O trabalhar de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus nessas questões. Como é que a gente pode resumir esse primeiro ponto da lição da Escola Bíblica Dominical, a terceira lição do terceiro trimestre? A crise familiar de Noemi traz lições
a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. A Noemi nos dá uma lição tão extraordinária de controle emocional, de entender quem é, onde está e aonde quer chegar. Ela entende toda a sua história e por isso que ela não manipula emocionalmente suas noras. Mesmo no meio de uma crise familiar, ela consegue tirar força e sem fazer a manipulação. Só para você entender um pouco da história, eu mostrar aqui um pouco do perfil a respeito da esposa de Elimeleque, a mãe de Noemi, a mãe de Malom e Quilion. É coisa rápida. A história vai dizer o seguinte: sua família, por causa da fome, mudou-se para Moabe. Seu marido e filhos, enquanto estavam em Moabe, morreram. Ruth recolheu espiga nos campos de Boaz, um parente distante, para promover sustento para Noemi. Noemi buscou segurança para Ruth, encorajando-a a se aproximar de Boaz, o parente remidor dessas mulheres. O remidor da família. Ela cuidou do seu neto, o filho de Ruth, com Boaz, avô do rei Davi, Obed, né? Então, aqui, as lições da vida de Noemi, apesar das suas dos seus amargos desapontamentos, ela perseverou em sua fé. A jornada de fé traz recompensas, quer na terra, quer na eternidade. Vou dizer de novo. A jornada de fé traz recompensas, quer na terra, quer na eternidade. Então, vale a pena perseverar na fé, persistir na comunhão e continuar crendo e continuar firme. Nós estamos estudando a lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós já falamos a respeito do primeiro ponto da lição, que frisa a proposta de Noemi. E essa proposta dela não foi uma proposta irracional, mas sim uma proposta racional. E foi, mesmo vivendo a crise que ela estava vivendo, mesmo tirando força da fraqueza e sem manipulação emocional. Nós vamos ver agora, no segundo ponto da nossa lição, a convicção amorosa. A convicção amorosa. O que é que vem a ser isso? Perceba, quando você lê o texto, e eu convido você a fazê-lo, tá certo? A ler o texto da palavra de Deus, você vai perceber a convicção amorosa de Noemi e Ruth. Eu vou até dizer ao contrário, Ruth e Noemi. Porque Ruth é quem conhece Noemi e se apaixona por ela. Quando eu digo se apaixona por ela, eu estou falando de um amor de respeito, de ver nela uma mulher de Deus, uma mulher íntegra, uma mulher direita, uma mulher santa. Isso gera a amizade aprovada. Só que não é só aprovada. Uma amizade, para ser aprovada, ela precisa ser provada. Orfa amava Noemi, mas o seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto o de Ruth. Vou dizer de novo para você fixar. Orfa amava Noemi, assim como Ruth amava. Mas, aí vem o porém, seu sentimento, ou seja, as suas convicções, o seu caráter lá dentro, as suas convicções, sua força moral não eram tão fortes. Ela era do tipo de pessoa que se deixava levar pelas emoções do momento. Ela não pensava no futuro. Ela não pensava exatamente no próximo, a não ser nela. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A amizade e o altruísmo é entregar-se de coração, sem reservas e sem pedir nada em troca. Isso é altruísmo.
Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. A atitude de Noemi extrai o que havia de mais íntimo em Ruth. Uma convicção amorosa, uma convicção verdadeira por sua sogra, além de uma declaração de fé ao Deus de Israel: onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provações. Amigos verdadeiros, você descobre, é na provação. Não é na hora do bem bom, não. Não é na hora que você ganha um prêmio grande, ou que você tem um emprego muito bom, ou que você é uma pessoa muito importante. Não. As verdadeiras amizades, elas são aprovadas, é na prova. Entendeu? É no momento difícil que você descobre as verdadeiras amizades. E é isso que Ruth demonstra para Noemi aqui, sem reservas, ao ponto de Noemi entender: eu não vou falar mais com ela sobre esse assunto, porque ela realmente está decidida. Então, a convicção amorosa diante daquela situação, mandada de volta 2 vezes, depois pela 3ª vez, e ela diz: olha, não me instes, ou seja, não me questione mais, não me fale mais desse negócio, porque aonde você for eu vou. O que der para você, dá para mim, para a gente entender melhor. Ela chega ao ponto de dizer: olha, onde você morrer, morrerei eu. E Deus faça outro tanto se não for assim no meu coração. Ou seja, ela faz a confissão e ela faz uma aplicação, um juramento diante de Deus. Ou seja, nós entendemos que foi justamente a conversão. É aí que ela realmente se converte ao Deus de Israel. A amizade na adversidade é o ponto 2 do 2. A convicção amorosa de Ruth é mais surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos, mas um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e quaisquer dificuldade ao longo desse tempo com a sua sogra, ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstra o grau de companheirismo, de comprometimento da jovem moabita. Isso é, não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o teu nível de relacionamento? Tem pessoas que trocam de relacionamentos, de amigos, de amizade, somente porque a pessoa não deu um chilito, somente porque a pessoa não deu a paz do Senhor, somente a pessoa não olhou, somente porque não falou com ela naquele momento. Ai, minha amizade acabou, não é mais minha amiga. Ô, meu amigo, vigia. Entende que não é assim que funciona. A amizade, ela é provada, ela é demonstrada na adversidade. É no momento difícil que você reconhece, que você encontra os verdadeiros amigos. O terceiro ponto do item 2 vai nos falar sobre um amor prático. Ora, por que um amor prático? Dizer que amo é fácil, dizer estarei é fácil. Vamos ver no dia a dia? Vamos ver como foi a atitude de Ruth diante desse amor prático. Chegando em Belém, Ruth não ficou parada. Volta em expectativas, pensando em coisas fantasiosas. Ah, eu voltei e vai ser muito bom, e vão me ajudar, e vão... Negativo, nada disso, de maneira nenhuma. O que é que ela faz? Ora, encara a realidade. Prontificou-se a um trabalho humilde e penoso que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Entenda,
Para de querer ser o que tu não é. Para de querer ser grandão, importante, isso aqui. Para com isso. Seja só um cristão verdadeiro. Seja quem você é. Ela poderia ser muita coisa lá em Moab, mas quando ela volta, ela está chegando numa outra terra e a humildade precede a honra. Aí o que, é que ela vai? Arranjar um emprego mesmo, que era justamente um serviço dos pobres e necessitados. E as plantações e catar as espigas que caíam, que ficavam no chão durante as colheitas, como instituído nos dias de Moisés. Ou seja, Deus, quando deu a lei a Moisés, já deixou escrito lá, olha, quando você for colher sua plantação, o que cair não apanhe. Isso aí será do estrangeiro, do pobre, daqueles que vierem apanhando depois. Entende? Deus se preocupa e supre a necessidade dos que confiam nele e dependem dele. A palavra de Deus, na palavra de Deus, o princípio bíblico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo, inclusive, auxiliar os necessitados. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres. Em que, não, ele é rico, tem que me dar de comer. Negativo, meu filho. Você é preguiçoso, é bom que não coma, é o que a Bíblia ensina. Agora, se você trabalha, você não pode ser explorado, você deve somente receber o que é digno do seu salário. Quem deve ir ao campo trabalhar durante para garantir o seu sustento, pois, exceto os casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje, ainda vale até hoje. Ruth trabalhou muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela também praticava o amor. Tá ligado? Entendeu aqui? Não é apenas dizer que ama. Não é apenas dizer, eu amo, eu amo, eu amo. Não, meu filho, vai trabalhar, vai produzir, vai demonstrar esse amor na prática. Na prática. A convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático. Ela disse, eu morrerei, mas também foi trabalhar, e o trabalho era penoso, o trabalho era pesado, mas ela trabalhou tão bem no pesado, sem reclamar, sem murmurar, que até o chefe dos capatazes olha e diz, rapaz, aquela dali é diferente. Entende? Essa característica traduz justamente como o cristão deve proceder na empresa. Onde você trabalha, você precisa fazer o seu melhor. O patrão vai enriquecer, é problema dele, faça a sua parte. Porque você foi contratado para ganhar aquele dinheiro. Então faça a sua parte, que Deus vai lhe abençoar naquilo que ele lhe prometeu, naquilo que ele lhe deu. O terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Né? A convicção, a conversão, poderíamos dizer. A Ruth, ela demonstra aqui, meus irmãos, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo da fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra uma profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar, conforme está em Ruth 2:12. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renuncia ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belamitas. Ou seja, ela não quis viver junto com a família dela, mas quando ela foi lá para a família de Noemi, para os belamitas, o povo de Belém, ela não foi para lá viver caminhos fáceis, não. Os caminhos dela foram difíceis. Mas o que é que ela faz? Manteve uma vida austera, disciplinada. É assim que alcançamos uma excelente reputação. Toda a cidade, o capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim, olha, toda a cidade de Belém, toda a cidade do meu povo
sabe que tu és mulher virtuosa. Entendeu? Ou seja, a disciplina dela, o desejo de trabalhar, a empolgação dela, a forma dela proceder naquele lugar demonstrou para todo mundo que ela era virtuosa, que ela não era judia, ela era de outra nação, uma nação inimiga do povo de Deus, uma nação idólatra, uma nação promíscua, mas ela tinha um caráter diferenciado. Um caráter capaz de inspirar, sabia? Um caráter capaz de mostrar para os outros a diferença. Ah, ela aprendeu lá na família dela dos Moabitas. Não! Quando Noemi chegou lá, que ela começou a conviver com Noemi, que ela passou pelo menos 10 anos, Malom casado com ela viu os exemplos de uma mulher direita. As mais velhas, quando eu falo de mais velhas, eu estou falando de crente direita, viu? Não é de irmã telada, não. As crentes direitas mais velhas, elas devem ensinar as mais novas. Só que a gente está vendo que até as mais velhas aí estão entrando na bagaceira, seguindo o rumo das mais novas. Vamos se ajeitar. Porque as coisas têm que ser direitas. Você tem que ser exemplo. Exemplo para as mulheres novas. É o que a Bíblia nos ensina. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Entendeu? O ponto 2 do 3 vai dizer uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada em quê? Na crença de sua sogra. Ao referir-se a Deus, ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé em todos os tempos. As mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família. A respeito das expressões da sociedade mundana, somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Eu já disse isso antes, só que disse agora com outras palavras para você entender. Então, mulheres mais velhas, crentes, santas, mulheres de Deus, sejam inspiração para as mais novas. Não fique apenas apontando o defeito das mais novas, porque as mais novas ainda estão aprendendo. Elas vêm carregadas dos costumes de Moabe. Entendeu? Só que se elas virem em você uma crente fervorosa direita, elas vão aprender. Parar por aqui que está muito doutrinário esse negócio. Parou. Vamos lá. O item 3 do 3 da nossa lição vai falar sobre a sensibilidade sob a liderança. Ó, sensibilidade debaixo da liderança. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e a crer na ressurreição de Jesus Cristo. Então, as mulheres têm essa característica. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Foi justamente essa característica de Noemi. Ela demonstrou isso e Ruth aprendeu tudo. Certo? Entende? Aleluia? Dá para dar um glória aí? Pois é, pois dê um glória aí que aqui o negócio tá bom. Noemi pediu, só para você entender aqui, ó, a devoção de Ruth. Para você entender a devoção de Ruth. Noemi pediu mais de uma vez que Ruth voltasse. Mas a jovem permaneceu firme. Sua resposta é uma das mais memoráveis promessas de devoção e amor encontradas em toda a Escritura. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor, outro tanto,
se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Esta terna amizade humana é similar à de Davi e a de Jonatas, a de Cristo e os apóstolos. Além disso, é o reflexo de uma firme decisão religiosa. Ruth estava determinada a abandonar os seus deuses e a tornar-se uma seguidora de Deus, do Deus de Israel, juntamente com Noemi. Ela viu alguma coisa nas vidas e na fé daqueles israelitas que fez com que ela se aproximasse não apenas deles, mas também do Senhor Jeová. E aí, tu está influenciando alguém? Vamos concluir a lição dizendo o seguinte: o relacionamento de Noemi e Ruth ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta, aquele amor que não espera retorno. Ao passar por uma. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidar do mútuo de ambas, foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nós nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo local é na igreja. Então precisamos demonstrar o amor que temos da parte de Deus, tanto em casa como na igreja. Não é apenas na igreja, mas em todos os lugares. Que Deus em Cristo abençoe as vossas vidas. Segue aí o comentário da terceira lição. Nos acompanha nas redes sociais aqui, tá certo? Você vai estar participando conosco. Também você pode estar participando na Assembleia de Deus Pacajus, que é o site oficial. E também pode me seguir nas redes sociais. Palavra e Oração, Márcio Cruz. Estamos à sua disposição. E também aqui pelo Instagram, na cantora Adriana Cruz, tá bom? Estaremos sempre comentando as lições ao vivo e a cores. Que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima lição. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro neste momento por estas pessoas que participaram comigo. Senhor, dá a elas graças, entendimento e sabedoria para continuarem firmes e constantes e sempre abundantes na tua obra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua história e no teu coração.